para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente! Dinheiro com atitude no ar, nosso quadro de toda quarta-feira aqui no Investidor em Foco. Hoje é dia 11 de agosto e a gente traz mais um conteúdo, uma sequência dos nossos conteúdos sobre a nossa relação com o dinheiro, como deixá-la cada vez melhor. Ana Leone, como você está? Oi, Rê, tô ótima, apostos aqui para a gente ver como é que o pessoal saiu essa semana, temos novidades, a gente tem recebido cada mensagem bacana, viu, nas redes sociais, então tá tudo ótimo, pronto para o próximo episódio. Boa, boa, a gente vai falar dessas mensagens também hoje, afinal, quem faz o dinheiro com atitude é quem ouve, né, Ana? Exatamente, a gente só tá aqui de maestro na situação, mas quem toca a banda mesmo são os ouvintes. Tá certo. Bom, na última semana pedimos que vocês listassem os gastos e para qual planilha, envelope, listinha, pasta estava indo cada tipo de despesa. Falamos um pouco das fixas, variáveis, sazonais. E aí, Ana, para que a gente pediu para que as pessoas listassem os gastos e ainda por cima classificassem? Pois é, né? Esse exercício ele funciona bem para a gente conseguir ter uma foto ótima dos nossos gastos, para a gente perceber para onde está indo o nosso dinheiro, porque assim, por mais organizado que a gente seja, eu, você, quem está nos ouvindo aqui, a gente já se fez essa pergunta mais de uma vez, que é: para onde vai o dinheiro todo mês? Por que não nunca, sobra nada? Quem nunca? Isso eu acho que todo mundo passa por isso, porque realmente a gente tem que se atentar aos detalhes, por mais que sejam detalhes que a gente às vezes não gosta mesmo de dar muita bola. Então, a resposta do exercício dessa semana foi justamente essa, da gente conseguir ter essa fotografia, a gente conseguiu ter uma realidade de como andam os nossos gastos. E o barato desse exercício é que todo mundo se surpreende, por mais que você ache que você tem um controle, porque falamos aqui um pouco, né, no episódio passado, a gente acaba fazendo aquelas contas que só fazem sentido na nossa cabeça mesmo, então mesmo aquelas pessoas que são organizadas, elas acabam se surpreendendo com o resultado, porque a gente acha que gasta 1.000, mas na verdade quando a gente vai olhar mesmo no detalhe, esse valor é sempre maior, é 1.500. Então, esse exercício, ele foi um pontapé para a gente começar a ver para onde vai o nosso dinheiro, que é tão suado, a gente já falou sobre isso, que a gente tem que aprender a valorizar, e por isso que esse exercício, ele é super potente. Como é que as pessoas saíram, hein? Porque eu quero falar de alguns mitos dessa história toda aqui. Opa! Então, a gente foi para o @ItaúPersonalité no Instagram perguntar se as pessoas tinham ideia para onde estava indo o seu dinheiro. E o mais votado foi comida. Sim. E aí entrou no bolo alimentação, restaurante, supermercado. Depois veio aluguel e condomínio. Depois contas básicas. E, por fim, viagens, roupas e entretenimento. Olha só. Bem legal esse resultado, viu? Porque corrobora bastante com um dos mitos que a gente sempre acha, assim, do nosso orçamento. E a gente está tendo umas interações bem bacanas, né? Depois eu quero mandar beijo especial, posso? Porque tem, assim, hoje ouvintes pode. Que são assim, hoje a gente vai mandar beijo especial para ouvintes aqui. Bom, bem legal esses resultados, viu, Rê? Porque é o seguinte, a gente tem que pensar que o maior vilão do nosso orçamento são esses pequenos gastos. Eles são imperceptíveis. Então, quando a gente está falando aí desses gastos com alimentação, por exemplo, a gente tem aqueles gastos que são mais representativos, que é o supermercado, por exemplo, mas a gente tem aqueles deliveries, sabe? Que a gente vai pedindo aqui e ali, e a gente não dá muita atenção, e eles acabam comprometendo um percentual significativo da nossa renda.
Então, e Ana, vilão... Isso nesse momento de pandemia, das pessoas trabalhando mais de casa, ficando mais tempo em casa, esse tipo de gasto, ele cresceu de uma maneira exponencial, né? E a oferta desse tipo de serviço também, se eu tô com fome, talvez em 15 minutos chega alguma coisa na minha porta, e aí eu não me planejei, eu paguei uma taxa para comer um brigadeiro, por exemplo. Então, acaba que a gente não percebe, né? E é legal, assim, tem um conceito que eu sempre gosto de trazer, que é o seguinte, a gente acaba gastando por 3 motivos. Necessidade. Então, vamos usar o exemplo da comida que apareceu aí nas nossas interações. Todo mundo precisa comer, é uma necessidade, não dá para a gente viver sem comer. Infelizmente, tem pessoas que sofrem para esse básico, mas a gente tem ali uma necessidade de comer. Depois a gente tem um outro motivo de consumo, que é a conveniência. Então é isso, puxa, eu estou atrasado, não vou ter tempo de parar de trabalhar para descer e fazer uma comidinha rápida, então melhor eu ter a conveniência de pedir alguma coisa que, como você disse, vai chegar em 10 minutos na minha casa. E a gente consome também por prazer, quando a gente pede uma comida mais requintada, ou quando a gente vai ao supermercado e compra aqueles ingredientes especiais para fazer uma comida gostosa em casa, ou a gente vai a um restaurante. Então, esses 3 motivos básicos aí que a gente acaba consumindo, eles não têm problema nenhum, mas eles precisam ser equilibrados. O problema começa a aparecer quando a gente só consome por necessidade, aí é ruim, porque a gente também precisa um pouquinho de conveniência na nossa vida, isso inclusive pode até otimizar mais o nosso tempo, mas também a gente não pode viver só de conveniência, porque isso custa caro. E também a gente não pode deixar de usufruir de alguns prazeres, mas também não pensar só neles. Então, se a gente desequilibra esse tripé aqui de motivações de consumo, a gente acaba vendo um rombo grande no nosso orçamento. Então, quando a gente está falando, por exemplo, desses pequenos gastos, em geral, eles vêm pela conveniência. Então, é um delivery que a gente pede, é no supermercado que é um pouquinho mais caro, que você foi para comprar uma coisa, mas aí você acaba comprando sabão em pó, que às vezes é mais caro ali, que você poderia comprar em outro lugar que está numa promoção. Então, a gente precisa olhar bem essa composição da forma como a gente consome, porque isso vai consumindo a nossa renda. Então, essas contas do dia a dia, que o pessoal cita aí também, condomínio, aluguel e etc., elas também merecem atenção, porque quando a gente está fazendo esse exercício aqui, e eu comentei isso no episódio passado, a gente acaba não dando muita bola para aquelas contas que a gente paga regularmente e está tudo bem, porque a gente ganha e consegue pagar. Quando a gente não observa isso no detalhe, a gente pode deixar alguns excessos passarem, que são aquelas gordurinhas escondidas. Eu me lembro até, eu gosto sempre de dar esse exemplo, que quando eu fui numa nutricionista muitos anos atrás, né, e ela me perguntou qual era o meu objetivo, o que eu queria, etc., e ela me disse uma coisa que é a seguinte, olha, sempre a gente tem que olhar a gordura escondida. Comer bife e batata frita, bife à milanesa e batata frita todo dia, é óbvio que isso pode trazer malefícios para a saúde. Mas aquela gordurinha escondida que a gente não percebe, que está nos alimentos, aquela gordurinha trans, aquela gordura hidrogenada no outro alimento, é aí que pode estar o problema. Trazendo isso para o mundo das finanças e para o nosso orçamento, são as pequenas coisas que estão ali no dia a dia que a gente vai comendo e não vai percebendo, que pode trazer um rombo grande aí para o orçamento. Então, o primeiro mito aqui é de que as grandes quantias são os principais problemas do nosso orçamento. Não, vamos ficar atento aos pequenos gastos. E nem que só os prazeres são os vilões, né, Ana? Exatamente. Então, quando a gente pensa aí, e aí você pegou o ponto-chave, que eu acho esse o maior mitão de todos aí, que quando a gente percebe que o nosso orçamento tem um furo, a primeira coisa que a gente vai lá é cortar as coisas que nos dão prazer. E, obviamente, tem aí excessos, né? Quem não gosta de ter uma coisa que a gente sonhou em comprar e etc.,
Mas a gente não pode cortar tudo que nos faz bem ou tudo que nos traz bem-estar, porque senão a gente não aguenta muito tempo, fica uma dieta muito restritiva para o nosso orçamento. O que a gente precisa é olhar os exageros, obviamente, porque às vezes eles são evidentes, mas, eu estou saindo todo dia, quer dizer, estou pedindo comida todo dia no aplicativo. Poxa, isso é um exagero, mas uma vez por semana, tudo bem, se isso te dá um prazer, se isso é uma coisa importante para você. Então, o que arruina as finanças, de novo, são os pequenos gastos, muitas vezes, e a gente não pode abrir mão de todos os prazeres, a gente tem que achar um jeito de equilibrar isso dentro do nosso orçamento também. Aí entra, Ana, aquele exercício anterior que a gente fez da substituição, né? Cabe aqui, talvez. Isso. Será Perfeito. que eu posso trocar o diário pelo semanal na hora de pedir almoço, por exemplo? Bem lembrado, porque isso é uma forma de você não abrir mão de uma coisa que vai te dar um alívio, né? A gente precisa também, a gente sabe disso. A gente também não trabalha só para ficar pagando conta e consumindo o que é necessário. Mas tem a opção dos substitutos e tem a opção também da gente pegar um pouco mais leve. Então, se a gente faz questão absoluta daquilo, né, daquela comida, daquele lugar que eu costumo pedir, então corte pela metade, não corte tudo, ou corte mais que a metade, peça a cada 15 dias, por exemplo. Então, esse é uma dica importante, e é aqueles memes da internet, né, que a gente vê, que, eu gastei R$30, tudo bem, R$30 é pouco, pode ser pouco para muitos, mas de 30 em 30, quando você vê no final do mês, está pegando uma fatia considerável aí do seu orçamento e está fazendo estrago aí no seu orçamento, então isso precisa ter um pouco mais de atenção também. Depois, Rê, a gente tem também uma coisa importante de lembrar aqui, e que isso também é um mito, meio verdade, mas está mais para o mito, de que só esse exercício que a gente fez, ele já é o suficiente, e não é por aí. O que nós fizemos aqui, tanto no exercício passado, quanto nesse último, foi a gente entender aí como estavam os nossos ganhos e o nosso gasto. Mas isso aqui é uma fotografia. E, às vezes, na fotografia, a gente vê uma coisa legal, a gente faz uma pose boa, a gente presta atenção ali nos detalhes, etc. Mas, quando a gente está falando de orçamento, a gente precisa construir o filme, ou seja, esse levantamento que foi feito aí das despesas, talvez ele começou, né, essa semana, mas ele vai continuar por um tempo, porque a gente precisa acompanhar esses gastos por um período para entender como esse comportamento vai acontecer. Será que a gente gastou muito só no mês ou esses gastos estão de uma forma mais recorrente aparecendo na nossa vida? Então, isso é importante também da gente tentar construir um filme, ou seja, gente, não vou dar moleza aqui, não, a gente tem que fazer esse exercício sempre para construir esse filme e a gente ter um controle melhor aí das nossas finanças. O que você acha, hein? Eu acho ótimo, e só ia trazer um exemplo que eu lembrei agora, que no episódio passado eu falei para você que eu sou bem organizada em relação aos meus gastos, que eu sempre uso o cartão de crédito porque eu quero acumular pontos, mas fico acompanhando, enfim, tô no azul, tá tudo bem. Mas, Ana, eu tenho um fraco, que é pegar meu ticket alimentação e ir sozinha ao supermercado. É uma tragédia, porque eu me sinto uma criança numa loja de brinquedo. Primeiro, que eu adoro cozinhar e adoro experimentar coisas novas, enfim. Então, quando eu vou ao supermercado, principalmente se eu sei que o meu ticket está cheio, quando eu vejo, eu pirei lá dentro e comprei coisa que eu precisava e que eu não precisava. Aí eu brinco que aqui em casa que eu vou à falência cada vez que eu vou ao supermercado, porque eu acabo me divertindo e quando vê, eu gastei mais do que eu devia. Aí eu sei que o ideal é levar uma listinha para que a pessoa foque. Aí o que às vezes eu faço que ajuda um pouco nesse controle? É comprar pelo aplicativo.
Porque daí vai direto naquilo que você precisa e não está percorrendo corredor de supermercado com coisas diferentes e querendo experimentar tudo ao mesmo tempo. Porque tem o consumo de ocasião também. Que você está ali, você já está vendo, e é gostoso mesmo, é um ritual você poder olhar ali, ver as opções, as novidades, coisas que você quer testar, mas é importante ter um mínimo de foco. Uma dica legal nesses casos, e aí isso serve para supermercado, acho que para supermercado nesse exemplo, mas posso dar para outros exemplos também. No supermercado, uma coisa que vale muito, que é de ouro, é assim, não vá com fome ao supermercado. Tomar uma decisão com fome, minha gente, é a pior coisa. Pode ver, vá ao supermercado umas 11h30 da manhã fazer compra e vá ao supermercado às 3 da tarde fazer compra, para você ver a diferença do estilo de consumo. Porque a gente vai estar ali com um sistema bastante aguçado ali, ativado, que é a fome. Então, você vai tomar a decisão errada mesmo. Já aconteceu uma vez, gente, faz muito tempo isso. Eu lembro que a gente ia para casa, a gente tinha alugado uma casa na praia com os amigos, e eu passei no caminho que eu fiquei de comprar, sabe aqueles aperitivos que você come antes do almoço, etc. Sim. Eu comprei quase 500 gramas de salaminho fatiado. Vocês têm noção a quantidade que isso dá de salaminho? Se eu ficasse 1 mês e meio na praia só comendo salame, ia ter comida o suficiente. Porque eu estava morrendo de fome, a gente tinha pegado o trânsito e era no meio do caminho, enfim. A gente realmente toma decisões erradas quando a gente está com fome, principalmente aí do supermercado, pode ser um perigo. Então, além da lista, não vá com fome. E outra coisa, se coloque uma cota para esses extras. Então, se a sua lista está ali, olha, fala, eu vou comprar 2 itens fora da minha lista, ou eu vou comprar X reais fora da minha lista. Isso Boa tudo, dica. gente, são coisas que a gente pode exercitar para esse processo de reeducação aqui que a gente está propondo para vocês. E funciona mesmo, tá? E a gente come com os olhos, né, Ana? Muito. Aí tu tá lá, um mercado todo organizado, que tem um monte de fruta bonita, um monte de coisa arrumada, parece que dá mais vontade ainda de levar aquilo tudo embora, né? E tem o tal do nudge, né, minha gente, que vocês já devem ter ouvido aqui no podcast muitas vezes, porque Martim é o craque de falar sobre eles, que são aquelas coisinhas que dão um empurrãozinho na sua escolha, sabe? Quando a gente está ali numa prateleira, aquilo tudo é muito pensado. Não sei, eu já devo ter falado para vocês aqui, eu sou formada em comunicação social e em publicidade e propaganda. A gente coloca tudo ali, gente, milimetricamente pensado. A altura dos objetos na prateleira, aquelas coisas que a gente quer incentivar. Hoje é muito regulada essa questão de oferta, principalmente de alimentos para criança e até brinquedos, enfim, tem toda uma disciplina aí na forma como se oferece as coisas. A gente aqui no nosso mercado sabe também bem sobre isso, mas tudo ali é muito pensado para ficar à altura. Então, se você está ali na massa, tem o macarrão, já tem o queijo ali, já tem um vinhozinho oferecido, ou pelo menos o abridor de vinho para você, ou o ralador de queijo. Então, justamente para facilitar, imagina só se você tivesse que ficar andando no supermercado para conseguir compor um jantar. Então, aquilo tudo foi muito pensado, e ainda tem aqueles últimos produtos que ficam no caixa, aquilo ali é o corredor, gente, do impulso, porque você fala, puxa, esse chicletinho, nossa, esse chocolatinho, mas isso aqui que eu precisava. Então, coloque aí uma meta para sair da sua lista, não vá com fome e prepare a lista mesmo com aquelas coisas que realmente você precisa, ou como você mesmo trouxe, que é uma alternativa muito legal, é o aplicativo, porque aí a compra fica bem mais eficiente. É verdade. Boas dicas, Ana. E falando em dica, a gente já fez toda essa nossa lista de despesa, lista de receita. O que vem para a semana que vem? Olha, antes da semana que vem, eu queria falar uma coisa importante aqui, né? A gente não pode, e aí esse exercício serviu também, que a gente colocou uma coisa em cada caixinha, né?
A gente precisa também aprender a dar hierarquia diferente às nossas despesas. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que são mais prioritárias que outras. Não dá para a gente colocar, por exemplo, a mensalidade da escola dos filhos junto ou com a mesma importância com a comida que a gente come fora de casa. Porque se a gente for escolher entre uma coisa e outra, a gente vai entender qual é a prioridade. Esse exercício também serviu para isso, tá? A gente ter uma ideia visível de onde está indo o nosso dinheiro, a gente colocou as nossas despesas em caixinhas diferentes, e com essa organização toda, a gente entra para o próximo exercício, porque a conclusão dessa semana, ela foi necessária, aí, principalmente desse exercício aí de despesa, para identificar aonde a gente está, se a gente está no campo vermelho, ou seja, gastando mais do que a gente ganha, ou se a gente está no azul. Quem está no azul, gente, ótimo, parabéns, você está gastando aí dentro da sua capacidade de renda, só que pode ser que esteja frágil aí o negócio, é isso que a gente vai começar a organizar, e quem está no vermelho vai também aí precisar, talvez, de um remedinho um pouquinho mais amargo. Então, a gente vai colocar um pouquinho mais a mão na massa essa semana, tá, Rê? Tá. E com essas coisas mais visivelmente organizadas, a gente sabe aonde estão os nossos excessos e de onde a gente pode fazer sobrar para sair do vermelho, para quem estiver na categoria vermelho aqui, ou quem está no azul para começar a investir. Porque quando a gente está no azul, não necessariamente isso tá bom já, e a gente tem que ficar tranquilão. Pode estar empatando, né? Pode estar no empate, isso não é legal. A gente tem que fazer um jeito de sobrar aí para começar a investir e a magia acontecer. Lembra só que a gente falou semana passada? Então, essa semana, o exercício vai também levar um tempo para ser construído. A gente, de novo, vai ter que construir aí um filme, a gente tem que ir com calma para conseguir dar esses primeiros passos para a gente eliminar os excessos. E aí eu quero dar algumas dicas. Primeira delas, vamos renegociar todos esses contratos que a gente tem? TV a cabo, pacote de dados do celular, os prestadores de serviço em geral. Adoro fazer isso. Se tem um lugar que tem gordura para queimar, é nisso aí. Eu vou até dar um exemplo. E funciona, né, Ana? Funciona. Eu me lembro, eu sempre né? faço. Isso é uma coisa importante, Rê, tem que fazer sempre, não é essa coisa de fiz uma vez e não tenho que me preocupar mais com isso. E aqui em casa, eu sempre confesso que quem tem, assim, um talento especial para isso é o meu marido. Eu me lembro uma vez que ele falou assim, eu vou pegar o pacote mais básico de TV a cabo. Aí eu falei, não, mas como assim? Eu adoro assistir meus filmes, os meus canais. Ele falou, não, mas a gente está pagando muito caro por isso, a gente não tem tempo muito de assistir, etc. Isso para vocês verem como sempre tem espaço para cortar. Bom, legal, tá bom, vai lá, coloca o pacote mais basicão mesmo. E aí eu fiz uma conta aqui. O que foi economizado por mês num pacote mais básico dava para alugar, na época esses canais de streaming não estavam tão em evidência assim, dava para alugar 21 filmes por mês. Então, ou seja, eu com um canal basiquinho ali, quer dizer, com um pacote basiquinho, o que eu economizei daria para alugar quase mais de 20 filmes por mês. Ou seja, economicamente é uma decisão mais eficiente, mas o que estava me prendendo ali? Porque eu queria ter à disposição a hora que eu quisesse ali os filmes. Então, cuidado, lembra da conveniência? A gente, às vezes, paga muito caro por ela. Então, elimine tudo aquilo que você não usa, seja na renegociação do pacote da TV a cabo, no pacote de dados do celular, sempre a operadora vai oferecer uma promoção, você sempre tem que negociar ali de tempos em tempos. Então, será mesmo que você precisa do pacote completo? Será que você precisa do pacote completo da tua TV, mais 2, 3, 5 canais de streaming que agora todo mundo resolveu lançar? Você tem mesmo tempo para ver tudo isso? Então, coloque na ponta do lápis mesmo, se você não está
pagando pela conveniência de ter aquilo à disposição, e a gente sempre tem de onde tirar, tá? Aí, como eu falei, lista de supermercado, não vá com fome ao supermercado jamais, não se deixe levar por improviso, o improviso é bom, mas isso pode custar caro. E outra coisa importante também, que fica aqui nesse exercício aqui de levantar de começar a cortar os nossos excessos, as nossas gorduras aqui, é o valor das dívidas, gente. Quanto a gente está pagando por cada uma dessas dívidas, se não tem espaço para renegociar, se não tem espaço de trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, a gente precisa saber exatamente quanto a gente está pagando por cada uma delas. Então, esse é o exercício da semana. Eliminar os excessos. Dei alguns exemplos aqui, mas tenho certeza que todo mundo, ao olhar no detalhe aí o seu orçamento, vai ver que dá para fazer sobrar para sair do vermelho e fazer sobrar para começar a investir para quem já está no azul. O que você acha, hein? Eu acho ótimo. Eu acho que sempre tem espaço para a gente abrir espaço no nosso orçamento a partir desses pequenos movimentos que você exemplificou. Essa questão dos pacotes, sempre dá para cortar alguma coisa, sempre dá para renegociar também alguma coisa. Sou super a favor, Ana, dessas mudanças e dessas adequações, né? Porque a gente vai vendo... E de grão em grão a gente tem uma dinheirama, viu, minha gente? Exatamente. Assim como de pouquinho em pouquinho a gente fica com uma dívida grande, de pouquinho em pouquinho dá para fazer uma economia grande também, né? Exatamente, na mesma proporção, muito bom. Exato. Agora, Ana, antes da gente dar o tchau para quem está nos ouvindo, vamos dar aquele momento obrigado, ouvintes, com as mensagens que chegaram para você. Tinha que ter uma música de fundo aí, ó, produção, mas vamos lá. Olha, tem algumas ouvintes aqui que são assíduas, muito legal, queria mandar um beijão para a Vanessa, ela ouve toda semana, gente, diz que está amando o nosso bate-papo aqui semanal. Tem também, essa eu adorei, a Maria Lúcia de Macedo, ela ouviu o nosso episódio, aquele que a gente falou sobre longevidade, sabe? E ela disse que está adorando acompanhar a gente aqui. Ela tem 72 anos, o marido 80, e que eles estão fazendo sim tudo direitinho para ter uma velhice bem pensada. Eles já estão nesse futuro que a gente projetou, né, no nosso exercício. E tem a Aline Costa também, que ela diz que não perde um. Então, Aline, manda aqui para a gente para saber como é que está o seu orçamento, como é que está os seus excessos, quero saber tudo. Então, é isso, os ouvintes aqui, mandem mais mensagens para a gente adora falar aqui. Pode mandar no @ItaúPersonalité e no @Dinheiro com Atitude, que de vez em quando a gente reúne e traz aqui também para trazer esse agradecimento especial. Ana, semana que vem a gente está de volta. Boa semana. Muito obrigada, boa semana. Uma semana de eliminar excessos, porque de excessos a gente não pode viver. E até semana que vem, gente. Um beijo, Rê. Beijo, combinadíssimo. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Semana que vem o Dinheiro com Atitude está de volta. E nessa quinta a gente também está de volta aqui no Investidor em Foco. Não percam, até lá. Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!